Uh. Yeah. Uh. Yeah. Fala galera do podcast da Ponte pra cá, mais um episódio aí. Hoje nós estamos aqui com a presença ilustre, não é isso, né, Léo? É isso aí, Saulinho. Hoje, antes de apresentar a nossa entrevistada aqui, queria falar para vocês aí sobre os nossos patrocinadores. Fala para mim aí, Saulo, quem são? É um abraço aí pro Manchinha da Ponchique. E hoje nós recebemos aqui uma boa notícia, né, Léo? Isso aí, Saulo. Hoje nós estamos aqui ó, com o patrocinador oficial do podcast da Ponte pra cá. Você que não está nos assistindo aí, conheça bem a nossa internet, a Petranet. A Petranet é uma das melhores internet aqui da região, tá? Muito obrigado aí ao pessoal da Petranet, na pessoa do Natan, né? Ao Manchinha lá da Ponchique. Alô, Manchinha! Renata, Ponchique. Renata, Laís, antes de apresentar, eu vou te falar, porque aconteceu um caso Você aqui já muito falou o inusitado. nome da nossa entrevistada. Não, mas depois a gente vai direto nele. É porque é o seguinte, o Saulo, ele não sabe pronunciar Ponchique, sabe? Ele fala Ponchique. Aí a minha esposa um dia chamou a atenção dele, ao vivo, sabe? Falou assim, alô, Saulo, não é pão chique não, cara, é Ponchique. Agora ele aprendeu. Então é isso, hoje nós estamos aqui, né, agradecendo desde já, né, a presença aqui da nossa convidada, que de imediato nos atendeu, e é um prazer estar conversando com ela. É da Ponte pra cá, depois ela vai contar um pouco da Isso, daqui a história pouco dela. ela vai falar, né? Nós também fizemos o convite, né, para outra pessoa que está concorrendo à eleição à prefeitura. Ainda não tivemos o resultado ainda, se ele vai vir ou não, mas hoje nós estamos aqui com a Laís. É isso aí, Saulo. Uma salva de palmas pra isso ela, aí. né, cara? Isso aí, ó. Seja bem-vinda, Aê, Laís. Seja bem-vinda. Laís, primeiramente, muito obrigado por aceitar, né, o nosso convite aí para estar participando com a gente, né? É pouco tempo, mas dá pra gente conversar bem, ó. Deu um tapa aqui. Mas dá pra gente conversar bem, né? Então, assim, como todo podcast que a gente faz, eu queria que você se apresentasse, né, pro pessoal que tá assistindo. Quem é a Laís? A Laís é da Ponte pra cá, não é? Né? Fala só um pouco da sua vida pra gente apresentar pro pessoal. Boa noite, Leléo, Boa noite, Saulo. Estou muito animada de estar aqui, muito feliz, muito honrada mesmo, emocionada. E eu vou falar para vocês uma coisa que eu acho que vocês não sabem. Eu sou muito da Ponte pra cá. O meu pai nasceu aqui no Niterói, cresceu aqui. Meu pai é cria do Niterói. Toda a minha família, por parte de pai, mora aqui, né? Minha tia é a Alda, a esposa do Chicão, mãe do Marcelinho e do Felipe. Que são muito conhecidos. O Felipe tem um negócio de carro. Sim. É do Niterói, né? É Niterói. Aqui do São Luís, né? Ah, do São Luís. São Luís, Niterói, pra mim É tudo a mesma coisa. Tudo a mesma Nós coisa. chamamos, Laís, aqui de Grande Niterói, né? Porque É uma metrópole, né? Grande Lógico, Niterói. aqui é a grande Niterói. Tudo... Então, assim, o meu avô morou aqui a vida inteira, então a minha infância inteira eu passei no Niterói. Vindo ver o meu avô, as minhas tias, né? Então, eu morei no LP Pereira, que é um bairro mais distante, mais afastado, não é um bairro no centro. E eu atravessava a cidade inteira para vir para o Niterói, ver meu avô, ver minhas tias, e até hoje eu venho ver as minhas tias aqui. E o meu pai conheceu a minha mãe aqui no Niterói, num salão de festas que tinha aqui. eu lembro. Ceias? No Ceias. Isso. Eu já ia Eles falar, se tudo conheceram suspense. aqui no Ceias, né? Se apaixonaram e começaram a namorar e tal aqui no Niterói. Então eu sou muito do Niterói, a minha raiz, né? Tanto que eu sempre tive muito voto no Niterói. Todas as vezes que eu fui candidata, eu estourei de voto no Niterói por causa da minha família aqui, que é uma família muito conhecida, uma família simples, trabalhadora, muito querida pelas pessoas aqui da cidade, do bairro, né? Da cidade. Niterói é uma cidade. Isso. Quase isso. E eu cresci com meu pai contando as histórias e minha mãe contando as histórias do preconceito que a família da minha mãe tinha com meu pai, porque meu pai era do Niterói. Porque meu pai era do Niterói, usava jaqueta de couro e moto, e tinha moto. E aí ele chegava para ir namorar com a minha mãe, e minha mãe morava ali no bairro Santo Antônio, e o pessoal da família da minha mãe falava assim, isso não presta, isso não sei o quê. E, Laís, e a ideia, um dos pontos, né, Saulo, que a gente teve a ideia de fazer o podcast da Ponte pra cá, é justamente isso, a gente acabar com esse preconceito de antigamente, né? Esse preconceito existe ainda? Ah, existe. Acaba que, né, Saulo? Assim, acaba que alguém comenta aí, Niterói, é isso, nós aquilo. tivemos já alguns... Terra de índio, meu pai. Isso. Espanha, terra de índio. Mas nós tivemos alguns podcasts atrás também, nós contamos algumas histórias de pessoas que sofreram esse preconceito, né? Mas que pessoas também que alavancaram com as suas empresas aqui da Ponte pra cá, né? Então, várias histórias, nós temos a história do Paulo Henrique, da Samira. Da Samira, a gente trouxe alguns empresários que é da Ponte pra cá e hoje são empresários, né, grandes, que
que tá aí no ramo, né? Então, Mas- da ponte pra cá tem muita coisa boa que a gente fala, né, Laís? Pois é, e da ponte pra cá, se Deus quiser, em nome de Jesus, vai sair uma prefeita. Ah, Porque eu nunca morei no Niterói, mas a pessoa que eu mais amo na minha vida, que é meu pai, morou a vida inteira aqui, é cria do Niterói, conheceu minha mãe aqui e minha família toda de pai de pai é daqui. Então o Niterói vai ter uma prefeita, vai ser a primeira vez que vai ter uma prefeita do Niterói. bacana. Cara, isso aí. Laís, nós abrimos essa oportunidade aqui, né? E desde já nós te agradecemos novamente sua presença aqui. Mas nós trouxemos aqui o Misael, que também é um pré-candidato, é um candidato, né? Vamos falar assim, a vereador. E também surgiu algumas demandas da gente fazer esse convite para vocês que estão concorrendo à Prefeitura de Divinópolis. E muita indagação da ponte para cá é a respeito sobre a saúde da nossa cidade, né, Laís? A gente vê aí que muitas coisas estão acontecendo na saúde da nossa cidade, vamos falar assim, né, do público mais jovem, público mais velho. E nós gostaríamos de fazer essa pergunta diretamente para você, que nós recebemos no nosso canal. Qual que é o seu projeto para a saúde divinopolitana do pessoal, da população aqui? Perfeito. Vou fazer um paralelo. Já viu quando a pessoa está morrendo, você vai lá e dá um choque nela e ela ressuscita? A gente vai ter que fazer isso na saúde de Divinópolis. A gente vai fazer um choque de gestão. O que significa isso? Nós vamos rever tudo. A gente vai rever se tem o número que precisa de médicos, de enfermeiros. A gente vai fazer um estudo, um levantamento. Quantos médicos tem de todas as especialidades? Quantos enfermeiros tem? Ah, tem tantos. E precisaria ter quanto para atender bem a população? Quanto está faltando para que a gente consiga atender rápido, com eficiência, né, com agilidade, para as pessoas não ficarem esperando, para as pessoas não ficarem meses, anos na fila? Então isso é um choque de gestão. Você tem que dimensionar os recursos. Isso é fazer gestão, isso é governar com eficiência. Então eu vou contratar mais médicos, eu vou pagar melhor os médicos, eu vou fazer treinamento de todos os profissionais para que a gente possa mudar os atendimentos. Eu vou rever como são os processos de atendimento hoje, como é que funciona o fluxo. A pessoa chega no posto, é atendida por quem, aí passa por uma triagem, aí como é que é essa triagem? A gente vai ter que rever tudo, todos esses procedimentos, para que a gente garanta que as pessoas possam ter um atendimento de mais qualidade, mais ágil. Porque hoje as pessoas estão sofrendo muito. Vai no posto de saúde, não tem médico. Aí vai para a UPA, aquela fila enorme. Né? Dependendo do caso, precisa ficar internado na UPA, fica semanas internado esperando uma vaga para conseguir uma cirurgia, né? Esperando uma vaga em hospital. Então, gente, a saúde aqui tá um caos, tá tudo ruim, nada na saúde está salvando. Então, eu vou precisar olhar ela do início ao fim, do posto de saúde ao hospital regional, que não sai nunca, que é um elefante branco, e que na nossa gestão vai sair. Por que eu garanto que vai sair? Porque nós temos acesso e parceria e contato com o governo do estado, com o Zema, porque o Zema é de um partido que é aliado ao meu partido. O meu partido hoje, o PSD, dá sustentação ao governo do Zema. O meu presidente, o Cássio, que é meu amigo, que é o responsável pela minha candidatura, é braço direito do Zema. Então, nós não vamos permitir que esse hospital não fique pronto o mais rápido possível, que é o hospital regional. E, além disso, nós temos um ótimo contato com o governo federal. Tanto que eu tenho até um vídeo com o ex-presidente, não, né, com o atual presidente Lula, Sim. onde o Lula promete fazer o hospital virar um hospital escola. Então, nossa vantagem, para você que está ouvindo, que é de direita ou de esquerda, é que a gente conversa com os dois lados. A gente tem contatos, relacionamento, amizade, parceria, tanto com a direita quanto com a esquerda. E isso é bom demais, gente, para resolver os problemas da cidade. Então, nós vamos inaugurar o hospital regional no nosso governo. Nós vamos inaugurar uma UPA veterinária, né, um hospital veterinário para os animais, que isso é questão de saúde pública. A gente não pode deixar animais doentes na rua. E nós vamos inaugurar uma UPA pediátrica, uma UPA para as crianças, como se fosse um hospital, uma clínica, uma mini clínica só com pediatria 24 horas por dia. Seu filho passou mal, você tem um lugar onde ele vai ser atendido por pediatras especializados e ele não vai se misturar com os adultos. Porque isso é um erro, misturar as crianças doentes com adultos que estão com virose, que estão com bactéria, que estão com não sei o quê. E aí a criança vai sair dali pior do que ela entrou. E a gente teve uma morte, né, de uma criança esse ano. Complicado isso aí. Então esse é o meu projeto para a saúde, uma revolução completa. É isso aí. Laís, e pegando assim, a gente está deixando você bem à vontade, pode falar, pode ficar bem, se quiser tocar em algum assunto também diferente aí, pode sentir à vontade, tá? Então assim, a gente também, né, sobre a saúde aí, a gente queria falar um pouco sobre educação também, né, que é um ponto que a gente trouxe aqui falando das escolas aqui. Sim. Muita gente, Laís, tinha um preconceito muito grande com as escolas de bairro, falando que as escolas estaduais, só as do centro, né,
E a gente trouxe um pessoal aqui para falar, e todo mundo falou um pouco dos pontos positivos e os pontos negativos também que tem nas escolas, educação. Eu queria deixar aqui aberto para você falar um pouco sobre isso para nós também. Perfeito. Educação é minha paixão, educação é assim, é minha vida. Eu fui transformada pela educação. Pensem comigo, eu sou filha de um cara do Niterói que trabalhou como vendedor de pipoca com meu pai, com meu avô era vendedor de pipoca, pipoqueiro aqui do Niterói, famosíssimo. Como ele chama? Sou Geraldo, pipoqueiro. Um que tinha um olho azul que ficava na igreja. Ele ficava na igreja. Ficava na É igreja. isso, sou Geraldo. É isso mesmo. Pois é. Então Das antigas ele. Ele é das antigas. Meu avô vendia pipoca, meu pai vendeu pipoca junto com ele, meu pai foi pedreiro, meu pai foi pintor, meu pai foi aqueles chapa que carrega caminhão, aqueles cara que bate peso. Meu pai foi porteiro, meu pai foi tudo. E foi vendedor de sapato e vendedor de roupa e viajante. Então o meu pai não estudou. Mas o meu pai, a vida inteira, me falava assim, minha filha, você tem que estudar. O que eu quero deixar para você e para sua irmã é estudo. A educação é muito importante. Eu vou trabalhar, eu vou juntar dinheiro, porque eu quero que vocês façam uma faculdade. E assim aconteceu. Né? A gente conseguiu estudar, eu e minha irmã, a gente fez faculdade, a gente estudou idiomas, a gente aprendeu inglês, a gente aprendeu francês, a gente morou fora do Brasil, a gente estudou fora do Brasil. Bacana, hein? E o meu pai fala, e eu fico muito emocionada com isso, ele fala assim, eu nunca imaginei que uma filha minha fosse estudar fora do país. Porque meu pai passou fome, meu pai foi peão de fábrica. Que dia que um cara igual ele, que é do Niterói, achou que a filha dele ia estudar fora do Brasil? Que dia que um cara que é do Niterói, que é um trabalhador braçal, achou que a filha dele poderia ser prefeita de Divinópolis? Sim. E hoje eu sou candidata a prefeita de Divinópolis, com muito orgulho, não porque eu tenho algum parente, um irmão, um tio, um pai político famoso que está me ajudando e me colocando, não. Mas porque a educação me colocou aqui. Os anos de estudo, a minha faculdade, né, a minha carreira, o fato de eu ter trabalhado com uma deputada muito famosa no Brasil inteiro, lá em Brasília, tudo isso foi possibilitando, abrindo portas para mim, para que hoje eu estivesse aqui com vocês na condição de única candidata da oposição nessa cidade, uma das cidades mais importantes de Minas Gerais, na condição de uma das principais candidatas no estado de Minas Gerais, do PSD, que é um dos partidos maiores do Brasil. Então, hoje eu sou uma das candidatas prioritárias para o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado Federal. Imagina o quanto isso é grandioso. Isso é bonito, gente, por causa da educação. Foi a educação que permitiu isso. Então, eu fiz toda essa introdução, usando a minha vida, usando o meu exemplo, para explicar para vocês que eu estou na política hoje, eu quero ser política. Claro que eu quero melhorar a saúde, que eu quero melhorar as outras coisas, mas, principalmente, eu quero transformar a educação. Por quê? Porque eu quero que os meninos desse bairro, as meninas, os filhos de vocês, não só desse bairro, né, de todos os bairros, mas principalmente os bairros mais periféricos, eles possam sonhar e eles possam realizar. Porque eu sonhei e eu tive um pai que me possibilitou. Eu tive muita sorte. Eu esforcei, eu tive garra, eu fui estudiosa, fui. Mas se o meu pai não tivesse pegado na minha mão, não tivesse me ajudado, não tivesse pagado minha faculdade, eu não tinha dado conta. E as pessoas que não têm um pai? Sim. E as pessoas que não têm essa oportunidade que eu tive? Que não vai ter essas condições de aprender igual você teve, né? E elas não merecem estudar? Elas vão ter que ficar condenadas a trabalhar o resto da vida ganhando um salário mínimo? Nada contra isso, mas eu não desejo isso para ninguém. Eu quero que todo mundo ganhe 2, 3, 4, 5 salários mínimos. É oportunidade, né, para todos. Oportunidade para todos. Então, quais são objetivamente as minhas propostas na educação? São muitas, mas vou resumir. Primeiro, começando na infância, na creche. A criança tem que ir para a escola desde novinha para ela ser desenvolvida, para ela ser estimulada. Até porque, Laís, é um ponto que nós vamos falar daqui mais para frente. Até nós vamos falar sobre isso também, né? No caso do CMEI aqui do Niterói, mas depois é mais para frente. É só para introduzir, mas pode continuar aí. Então, uma das coisas que eu defendo assim com força no meu panfleto, o primeiro item que está escrito aí, CMEIs, né, creches em tempo integral a partir dos 6 meses de idade. Isso. Por quê? A mãe precisa trabalhar, a mulher precisa ter a independência financeira dela, ela precisa ajudar a renda, ela precisa ajudar o esposo, se ela tem, né, porque nem todas têm companheiro ou companheira dentro de casa, tem muitas mulheres que criam filhos sozinha, então ela precisa, muitas mesmo, né, as mães solo, ela precisa ter um lugar adequado para deixar o filho dela, ela não pode ficar deixando com a vizinha, com fulano, com ciclano, ela não tem condição de pagar babá.
Então a criança tem que ter lugar digno. Belo Horizonte já resolveu esse problema. Eu visitei as creches de Belo Horizonte, fiquei encantada. Creches que se acha que são particulares, pelo nível da creche, da estética da creche, do cuidado. Então isso é urgente. A gente protege as crianças de abuso, de ficar em casas e locais onde elas podem ser abusadas. A gente dá alimentação. Porque a criança, as creches que eu visitei em BH, elas tomam, na hora que elas chegam, elas tomam café da manhã, aí tem um lanchinho da manhã, uma fruta da manhã, tem o almoço, tem um lanche da tarde, e antes delas irem embora às 5 horas da tarde, tem a janta. Então, Bacana. Olha que é bacana, isso, né, cara? É isso. é bacana demais. É. É isso que eu quero fazer na educação infantil. Além disso, o que mais eu quero fazer? Entrou no ensino fundamental, 6, 7, 8 anos, 9 anos, ali até os 11 mais ou menos, né? Tempo integral, escola em tempo integral. Dia inteiro na escola. Não existe de estudar só de manhã ou só de tarde e ficar fazendo nada, não. Ficar na rua, ficar vulnerável a drogas, não. Criança tem que estudar o dia inteiro. E estudar coisas legais, estudar finanças, estudar Sim. empreendedorismo, estudar política, estudar computação, estudar marketing. Música, né? Música, teatro, cinema, dança, esporte, lazer. Tudo isso tem que estar na vida dessa criança. Sabe por quê, gente? Porque o filho do rico, você já viu como é que é filho de rico? Eles têm vôlei, eles têm natação, eles têm balé, eles têm inglês, eles têm computação, eles Tem têm tudo. condição, né, de pagar essas coisas, né? E por Coloca, que, né? que o filho do pobre trabalhador não pode, né? ter isso? Sim, é verdade. Isso aí. Oportunidade para todos, né? que nós Porque estamos falando. isso, eu até arrepio de falar, isso parece bobagem, é futilidade e tal. Não. Uma aula de dança, uma aula de balé, uma aula de música, isso forma o caráter da Sim. criança. Isso dá perspectiva para a criança, isso traz sonhos para a criança, isso traz propósito de vida, isso motiva a criança, estimula a criança. E eu quero que a escola seja um lugar que eles gostem de ir. Uhum. Que eles tenham paixão de ir para a escola. Eu quero ir para a escola, eu quero ir para a aula, porque vai ter aula de balé, porque vai ter isso, porque vai ter aquilo outro. Não é só sentar e estudar português e matemática. Até porque a dança, a computação, as finanças, tudo isso vai fazer parte da vida dele. A escola tem que preparar essa criança, esse jovem, para a vida, Sim. para o mercado de trabalho, para tudo. Então, esse é o meu grande projeto da educação. É também uma revolução. Eu falei de uma revolução na saúde, na educação eu vou fazer uma revolução maior ainda. Isso aí, Laís, bacana. sobre. Nós recebemos isso, eu não posso deixar de passar, né? Porque quanto tempo já? O pessoal deu um sinal. Isso. Eu não posso deixar de Eu passar falo essa muito. pergunta, não, mas Não, tá mas legal. é pra você. A pergunta da ponte para cá. O que acontece, Laís? Foi criada uma casa de apoio aqui no Niterói. E o pessoal que é morador de rua, eles estão vindo para cá, migrando para cá, para receber algum acompanhamento ali, questão de almoço e alguma roupa, essas coisas assim, mas não tem onde eles ficarem. E aumentou muito aqui do Niterói, da ponte para cá, essa questão de moradores de rua. E querendo ou não, vai ali no comércio e fica pedindo essas coisas assim. Então, muitas pessoas indagaram isso aqui para nós. Qual que é o plano de governo, se a Laís é eleita, o que ela pode fazer para essas pessoas que têm hoje uma condição de rua, vamos falar assim. Eu posso só complementar um pouquinho, Pode, Saulo? fica à Porque vontade. você falou aí, falou muito bem, né? Isso era um ponto que a gente tinha que discutir, mas só para acrescentar, eu ia falar assim, mas você falou perfeito, eu nem vou acrescentar muita coisa. Falando sobre esse problema nosso do Albergue, que a gente tem da ponte para cá, que o Saulo já falou tudo, você poderia já emendar e falar sobre segurança também, segurança pública, Boa. né? Pra Boa. gente já falar Vocês de uma são vez. ótimos entrevistadores. Tamo indo. Deixa eu só fazer um Tamo adendo comentando. aqui, antes de eu entrar na resposta que vocês pediram, eu vou ser bem objetivo, mas eu não posso esquecer de falar. A educação, o meu projeto na educação é tão grandioso que ele não termina na escola em tempo integral. Eu ainda vou pro menino, pro jovem que saiu da escola, do ensino médio, ele quer fazer uma faculdade, mas ele não tem dinheiro para pagar um cursinho. E ele não vai conseguir passar no Enem, porque ele estudou em escola pública. A gente sabe que na escola particular é melhor do que a escola pública em geral. Sim, E aí esse jovem desanima de realizar o sonho dele de ir para a faculdade e acaba indo trabalhar, ganhar um salário e meio. O que eu vou fazer para esse jovem? Isso interessa muito a galera, a garotada da ponte para cá. Cursinho pré-vestibular gratuito. Quer fazer faculdade? Trabalha o dia inteiro, vai fazer à noite cursinho, não vai pagar. Porque os bons cursinhos hoje custam R$1.000, R$500, sei lá. É um preço bem caro. Sim. Então você aí que está me ouvindo, que sonha em fazer uma faculdade, mas achou que era impossível, vai ser possível. Eu quero que você realize seus sonhos. Você vai fazer cursinho de graça. Eu, prefeita, vou garantir. Eu vou pagar seu cursinho. E vou colocar você lá e você vai estudar 1 ano, 2. Você pode ficar lá 5 anos se você quiser. Enquanto você não passar no vestibular, você não sai.
entendeu? E aí você vai realizar o seu sonho de 100% estudar. gratuito. 100% gratuito. Eu vou fazer parceria com os professores universitários das universidades federais, do Cefet e do FSJ, e também penso em fazer parceria com os cursinhos particulares. E aí eu vou pagar, a prefeitura vai fazer um contrato, vai contratar os professores e eles vão dar aula de graça. Isso já aconteceu em Divinópolis alguns anos atrás, na época, se não me engano, do Vladimir. E dizem que foi um sucesso e que muita gente conseguiu passar no vestibular, pessoas carentes que não tinham condição. É bacana, ô Laís, sim, porque, Saulo, igual a gente sempre vem falando aqui sobre a igualdade, né, cara, para todos, a igualdade para todos. E muitos, eu não sei se às vezes você já deve ter feito uma pesquisa assim. Hoje, quantos eleitores tem em Divinópolis, você sabe? 170 mil, mas geralmente só vão votar 110 mil. 110 mil, tá. Eu não sei, eu tenho nem ideia de porcentagem, quanto desses eleitores de família, né, são de classe média baixa, né, que não tem condição de estar pagando esse curso. Então, para essas pessoas isso é muito interessante, cara, porque a gente não vê um pobre. É por isso que a gente fala, às vezes o pobre ele não consegue se destacar numa empresa, sei lá, no estudo, porque às vezes não tem essa oportunidade. E isso eu acho bacana, que é uma oportunidade que eles podem ter, né? E se o jovem não quiser fazer faculdade, não quero fazer faculdade, vai ter a opção dos cursos técnicos, que são cursos mais rápidos, de 6 meses, um ano e meio, para ele fazer principalmente em áreas que dão mais dinheiro, que eu vou estimular. Áreas de tecnologia, computação, marketing, que são áreas que estão bombando e que se eles fizerem, eles vão ter emprego garantido. Mas fechei e vou voltar para a pergunta. Sobre a questão dos moradores de rua. É engraçado que, assim, muita gente tem me perguntado sobre isso. Estou impressionada. Quanto isso está incomodando as pessoas e o quanto as pessoas estão sofrendo com isso. Eu fui para a política, uma das razões de eu ter ido para a política, além da educação, foi a questão do morador de rua. Eu fazia trabalho voluntário com os moradores de rua da Sé, quando eu morei em São Paulo. Eu ia, era um trabalho da igreja, eu ia, a gente rezava, conversava, falava de Deus e levava lanche para eles. E eu pensava assim, gente, mas como que os políticos dormem de noite sabendo que essas pessoas estão aqui jogadas na rua e não fazem nada para salvar elas, para tirar elas daqui? Eu tenho um projeto robusto para isso. Eu estudei um pouco sobre esse assunto e eu entendi que não é fácil resolver esse problema. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar. Psicólogo, psiquiatra, assistente social, uma galera que vai ter que ir visitando essas pessoas e fazendo um convencimento que não é rápido, porque muitos não querem sair da rua. Mas eles não querem sair da rua porque eles são doentes. Sim. Porque ninguém em sã consciência, gente, quer morar na rua. Ninguém normal. É o vício, né, Laís? É o vício. É o vício, é a depressão, sei lá o quê. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho muito carinhoso, muito cuidadoso. Você sabe que a lei federal, a Constituição brasileira, não permite internação compulsória. Você não pode obrigar a pessoa a sair da rua. Eu, Laís, vou falar uma coisa polêmica. Eu sou a favor da internação compulsória. Aí tem os juristas que defendem que isso fere os direitos humanos, o direito de liberdade e tal. Eu acho que uma pessoa dependente química que está na rua, ela não está em plenos direitos de tomar uma decisão. Ela não está em sã consciência para saber o que ela quer e o que ela não quer, entendeu? Ela está sob efeito de uma droga, de uma coisa que domina ela. Sim. Então ela não se domina, ela não tem domínio dela mesma. Então, na minha opinião, tinha que ter com internação compulsória, sim, entendeu? Eu tive um tio que já faleceu, que foi dependente químico, irmão da minha mãe. A gente sofreu muito a vida inteira com isso. Então, eu entendo um pouco desse assunto. A gente ia visitar ele em comunidade terapêutica e tal. Então, o meu projeto é, basicamente, fazer uma equipe multidisciplinar que vai mapear todos os moradores de rua da cidade. A gente tem que saber quem são, onde eles estão, qual que é o nome, de onde que veio, se quer voltar para a cidade dele, se não quer. Por que está na rua? Cada um está na rua por um motivo diferente. E aí a gente começa a trabalhar um a um, individualmente. Sim. E começa a tentar ir tirando. E aí a gente vai colocar onde? A gente tem que construir um lugar, né, bacana, tem que ser um lugar agradável, bonito. Eu imagino, eu até sonho com esse lugar, assim. Um lugar que tem um jardim, um sítio, sabe, assim? E aí um lugar que eles vão poder levar os cachorros deles, que eles vão poder sair e voltar a hora que eles quiserem. Eles têm que ter essa liberdade. Não pode ser um lugar com um monte de regra que, deu 8 horas da noite, não pode sair mais, não sei o quê. Eu tenho essa visão. Sim. Porque qualquer ser humano que mora numa casa sai e entra da sua casa a hora que quer, né? Então, assim, é uma casa para eles. E os que forem de outra cidade, a gente estimular que eles voltem, comprar passagem, ajudar eles a voltar, né? Porque o nosso problema aqui, Laís, da ponte pra cá, né? O que o Saulo tocou é um problema mais... É nosso aqui, né, Saulo? Assim, o pessoal tá vindo muita gente migrando pra cá de outra cidade, tá tendo ajuda que eu acho bacana, eu sou a favor, e isso não pode parar de forma alguma.
Mas a gente conversando com os comerciantes da região, a gente vê que tá tendo esse problema, que eles ficam vagando, né? Às vezes pedindo esmola, incomodando, à noite se embriagando, né? E incomodando, importunando todo mundo pela rua. Isso é um problema que não pode, né? É um problema de segurança pública. Você Segurança perguntou, pública, né, da isso. segurança pública. Gente, essa questão do morador, só para terminar, do morador de rua, acho que de todos os problemas que eu vou ter que resolver, ele é o mais difícil. Sim. Porque eu não consigo obrigar o cara. Então eu vou ter que ter os melhores profissionais, psicólogos, psiquiatras. Vai ter que fazer consulta com esse povo na rua, entendeu? Vai ter que consultar esse pessoal na rua. Se ele topar, receitar um remédio, comprar um remédio para ele começar a tomar, para ele começar a ser tratado, para ele começar a melhorar. Para a gente ir tirando eles aos poucos. Eu não vou prometer para vocês que eu vou resolver 100%, porque eu Sim, não sei lógico, se eu vou conseguir, entendeu? E aí, entrando em segurança pública, tem várias coisas que a gente pode fazer para melhorar a segurança pública. Primeira delas, eu estava andando num bairro aqui, no Nações, com a minha galera, panfletando e tal, antes de vir para cá. Umas ruas muito escuras. Primeiro de tudo, iluminação pública. Tem que ter lâmpada de LED, tem que ter uma parceria público-privada, um projeto de cidade inteligente, para a cidade toda estar muito iluminada. Isso já elimina crime, isso já deixa o lugar mais seguro. Segunda coisa, câmeras de segurança. A gente precisa ter, junto com as lâmpadas, quando for instalar as lâmpadas, já instalar algumas câmeras nos bairros. O meu sonho é ter câmera na cidade inteira. E eu vou trabalhar para isso. E eu acho que é possível. E aí a gente vai ter uma central de monitoramento, que isso existe em São Paulo, em BH, em várias cidades, inclusive em Cajuru, que é uma sala de situação, uma sala com várias TVs, com várias câmeras e que vai mudando as câmeras e ali fica um cara da Polícia Civil, um cara da PM, um cara da Guarda Municipal que nós vamos criar, que a gente quer criar a Guarda Municipal. Aí, ó, eu tava esperando esse ponto lá, porque é o seguinte, teve um ano, eu só não lembro o ano, teve um ano que a gente tinha esses guardas municipais em Divinópolis. Você lembra o ano que foi? Eu acho que nunca teve, não. Nunca teve? Não. Ah, não é possível que eu tô errado. Porque tem que criar isso é complexo, precisa de uma lei e tal, não sei o quê. Eu lembro que tinha que eu sou do Niterói, né? Eu morei na Magalhães Pinto a vida inteira. Eu lembro que da janela eu via os caras de bicicleta andando com roupinha, né? Será que... Às vezes pode ser policial civil também, né? Não... Eu acho que nunca teve, não. Eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que nunca teve Nunca guarda teve? aqui, Nunca não. tá. Você que Às está aí vezes nos eu nem- assistindo, lembra se teve ou não, deixa nos Deixa comentários. no comentário. Deixa no comentário Mas aí. o fato é que hoje não tem. E Tá, a o gente importante precisa é agora, criar. isso. Hoje não tem, a gente precisa criar. Tá. Por que a gente precisa criar? Porque aí o que a gente vai fazer? A gente vai colocar os guardas municipais nas portas das escolas, nas praças. E isso vai liberar a PM. E aí a PM não vai preocupar em ficar parada em praça, ficar parada ali perto da ponte. Não precisa. A gente vai liberar a PM para a PM fazer ronda nos bairros, para a PM nos bairros mais distantes. Isso já vai dar mais segurança também para a população. Isso aí. Pessoal, lembrando que nós estamos aqui no podcast, né, na Praça Dona Raimunda, aqui no São Luís, né? É feito um tempo mesmo, o pessoal tá ali no churrasquinho, nós estamos aqui com esse bate-papo bem interessante com a Laís. Pessoal, passa, cumprimenta a gente, né? Talvez você vai ouvir um barulho aí de moto ou de carro. Ô, Saulo, né? é Mas igual... é a nossa identidade da ponte para cá. Mais uma vez agradecer, viu, Laís, a sua presença aqui. Já acabou? Passa muito rápido, né? Mas Já eu gosto, já deu o sinal. assim, papo bom. Isso. Papo bom passar Então, rápido. hoje nós falamos aqui um pouco, né, com a nossa candidata a prefeita, a Laís, né, novamente lembrando aqui que nós abrimos o convite também para o outro candidato, estamos esperando o retorno, mas foi muito prazer, o prazer nosso te receber aqui hoje, viu, Laís? Esclarecedor o nosso bate-papo. Bacana, Eu fiquei foi bacana. bastante Satisfeito, né? satisfeito com a nossa conversa, falamos um pouco aqui sobre educação, saúde, Segurança, né? E foi bem bacana aqui, trago pela Laís do seu projeto. Aí, Laís, para nós encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o público que está nos assistindo e pelo eleitorado da cidade de Divinópolis, que nós vamos passar por esse período tão importante que é a eleição. Perfeito, meninos. Gente, eu queria falar primeiro para todo mundo que mora da ponte para cá, que a gente vai ter a oportunidade de ter uma prefeita, olha só, ainda mulher, hein, que é da ponte para cá, que tem as suas raízes, as suas origens, a sua família, o seu pai, o seu avô, os seus tios, da ponte para cá. Então, eu conheço, né, eu tenho propriedade, eu conheço a realidade de quem mora num bairro da ponte para cá e que sofre preconceito. Meu pai a vida inteira sofreu esse preconceito e eu confio e acredito na capacidade. Meu pai sempre disse, Niterói só tem talento. Niterói é terra de gente talentosa, é terra de artista, né? Então, assim, eu estou muito orgulhosa e feliz de estar aqui. Por isso que eu falei para vocês que era o melhor podcast que eu ia participar de todos que eu já participei na cidade, porque é muito especial, porque eu vejo vocês, eu vejo meu pai, né? E, assim, eu vejo a pessoa que eu mais amo na minha vida,
que é talentoso, né, que é trabalhador, e vocês são jovens talentosos, trabalhadores, criativos, que criaram esse podcast. Então eu estou muito feliz de estar aqui, orgulhosa, e eu queria pedir para você que está me ouvindo, né? Mesmo que você não more da ponte para cá, independente de onde você mora na cidade, vamos dar uma chance para uma mulher, né? Os homens são muito especiais, eu amo os homens, eu quero ter um marido, eu quero ter uma família, eu tenho um pai, eu amo os homens, mas não é porque eu amo os homens que eu não posso deixar de dizer que sempre a política foi dominada pelos homens. E aí eles precisam ajudar as mulheres a ter espaço também. Não é justo só os homens terem voz e vez na política. A gente precisa dar uma chance, dar uma vez também para as mulheres. Porque nós, mulheres, a gente tem um perfil diferente e complementar. Não estou falando que a gente é melhor, mas a gente é diferente dos homens. A gente é mais detalhista, a gente é mais cuidadosa, a gente é mais atenciosa, a gente é mais zelosa. É um perfil feminino, né? E isso na política faz muita diferença, né? A gente cuida mais das coisas. Isso traz impacto na saúde, no cuidado das crianças. A questão da creche, por exemplo. Vocês acham que se tivesse mais mulher na política há mais tempo, a gente teria falta de creche? Eu acho que não. Eu acho que isso já teria sido resolvido. Então, quando os problemas das mulheres aparecem, a gente vê que eles não têm soluções, porque é mais natural que um homem não pense tanto nisso. As coisas que afetam as mulheres, as dores que afetam as mulheres, os problemas que afetam as mulheres, só as mulheres que de fato conhecem e sentem. Então é por isso que a gente precisa de votar em mulher. O ideal é que a gente tenha metade de mulheres e metade de homens na política, porque aí vai ficar os dois lados caminhando juntos, né? E tendo as suas visões complementares, somando forças. Agora, a gente não pode ter só homem. Na história da nossa cidade, nós nunca tivemos uma mulher prefeita. Gente, isso é um absurdo. Será que nunca existiu uma mulher nessa cidade capaz, inteligente, competente para ser prefeita da cidade? Claro que já existiu. Ah, mas as mulheres não se interessam pela política. Mentira. Eu conheço dezenas, várias aqui na nossa cidade. Tanto que eu estou com um monte de mulher bacana candidata a vereadora comigo. Tem mulher que se interessa por política, sim. A gente precisa da voz, da vez, da oportunidade e ajudar elas a se elegerem. Então eu peço esse voto para vocês, Laís55. Me sigam no Instagram, LAIZ Laís Div. Meu Laís é com Z, um Laís diferente. Me sigam no Instagram, votem em mim. Me deem a chance de mostrar para vocês. Ah, Divinópolis melhorou nos últimos 4 anos? Melhorou. Em vista do que estava antes com Galileu, melhorou demais. Os meninos que estão aí fizeram um bom trabalho? Fizeram um bom trabalho. Não tem problema de reconhecer isso. Só que eu garanto para vocês que a gente vai fazer um trabalho muito melhor. O deles foi bom? Foi, mas não foi excelente. Foi ali, passou de ano, tirou 6. A gente quer tirar 10. A gente quer fazer muito mais por Divinópolis. Então me dê essa chance de ser a sua prefeita. Ah, bacana, é isso aí, cara. bacana. Falou bem, falou bonito. Agradecer a todos aí que ficaram até o final desse podcast, né? Deixe o seu like aí, deixe perguntas. Nós vamos estar encaminhando, né, para a assessoria da Laís, né, Leléo? Isso aí. Aquilo que não foi ainda, né, destrinchado aqui neste podcast devido ao tempo. Mas desde já agradecer mais uma vez a sua presença, viu, Laís? Muito bom bate-papo aqui. É da ponte pra cá, É da né? ponte pra cá, então, isso aí. Já fez toda a diferença, né, E eu Leléo? ficaria aqui Isso até aí. amanhã, porque vocês são muito agradáveis. Muito obrigada, Ah, viu? obrigado Vocês você, são Laís. muito inteligentes, muito Obrigado. queridos. Tá bom. Muito obrigado. Ô, Saulo, antes de você fechar, é um segundinho só que o João já tá chamando a atenção ali. A gente não pode esquecer do Iago, cara, que serviu o churrasquinho pra gente. Ô, Iago, um abraço, obrigado, viu, Iagão? Iago? Muito obrigado. Tava uma nisso, delícia aí, ó. Pode ficar à tô vontade aí, comendo Laís. Então, um abraço, pessoal. Até a próxima aí. E lembrando que nós estamos com o convite aberto para o outro candidato aí à Prefeitura de Divinópolis. Foi um prazer conversar com a Laís e será um prazer também recebê-lo aqui no nosso podcast da Ponte pra cá. Um abraço a todos, siga-nos, compartilham e até a próxima. Yeah.